Fala, cambada de treteiros, tudo bem com vocês? Tem muito tempo que eu tô sumida, né? Mas hoje eu vou falar sobre um tema que é muito interessante. É um tema que nós já discutimos anteriormente. You felt it, didn't you? The power. Vocês precisam assistir Rei Arthur, A Lenda da Espada. Gente, é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Tá, vai ter gente que vai falar assim, todo filme que você assiste é o melhor do ano. Não tenho culpa, mas tenho certeza que esse vai ser insuperável, pelo menos até Star Wars. As lendas do Rei Arthur são sempre um ótimo motivo para fazer filme, para fazer texto, para fazer teatro. É um mote super... Trinity. Gente, se vocês não lembram, essa aqui é a Trinity. Olha o tamanho que essa bezerrinha tá. Oi, gente, eu sou a Trinity. Trinitinha. Oi. Vocês precisam assistir Rei Arthur. Por que, Trinity? Porque é o melhor filme do ano. Verdade? Sim. Sério? Sério, mamãe? Eu fiz uma lista de coisas que eu queria falar, né? Como quem me conhece sabe que eu sigo um roteirinho. Mas, já vai. Gente, primeira coisa. Para a historiografia, o Rei Arthur é uma lenda, é um mito. You're starting to mean something. You're no longer a myth. O que é isso? Uma lenda, um mito, ele surge a partir da imaginação popular. As pessoas imaginam um herói que é baseado em alguém que existe de verdade, né? No caso do Rei Arthur, a gente tem um comandante de guerra, né, dos bretões no período do Império Romano que teria assumido esse apelido de Rei Arthur. I've never had any power or any desire to achieve it. As lendas do circo arturiano, elas foram revisitadas por vários autores. Inclusive, né, a gente tem um dos clássicos da literatura norte-americana, que se chama As Brumas de Avalon, né, que é a versão do Rei Arthur pela visão feminina. A gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, filme péssimo, aqui hoje também. O que é uma figura mítica? Uma figura mítica geralmente é baseada numa pessoa de carne e osso, que realmente existiu, mas que não tinha todas essas qualidades apontadas pela literatura, né, pelo imaginário popular. Sim, o Tiradentes, por exemplo, é um mito da nossa história, né? Ele não foi isso tudo que as lendas dizem. Mesma coisa Rei Arthur. E eu gosto muito de literatura e eu gosto muito da versão das Brumas de Avalon e eu acho que o Rei Arthur era um bundão. Mas enfim, o filme Rei Arthur de 2017 do Guy Ritchie, ele me fez ter uma outra visão do Rei Arthur. Por quê? Porque eu cresci lendo As Brumas de Avalon. Eu cresci querendo ser Morgana Le Fay. Sim, Morgana, que todo mundo associa às bruxas. Morgana não era uma bruxa, tá? Morgana ela representava uma religião que estava sendo sufocada pela religião oficial do Estado, que estava tomando a Bretanha. E adivinha qual era essa religião? Sim, o cristianismo. O livro As Brumas de Avalon, ele critica bastante esse posicionamento de imposição do cristianismo na ilha, né? E é muito interessante porque fala de muitos aspectos culturais, principalmente dos druidas.
E esses aspectos que foram abordados tanto nas Brumas de Avalon quanto nessas lendas que vêm do Rei Arthur aparecem no filme do Guy Ritchie, que eu espero de coração que tenha continuação, apesar do que eu falo todo dia pra mim que não vai ter. O filme é muito, muito, muito legal. Porque, simbolicamente, ele tá falando de todos os aspectos que estão dentro da lenda do Rei Arthur. Porque nós vamos ter 3 versões da lenda do Rei Arthur e agora eu preciso da minha super hiper colinha. O primeiro, né, dessas lendas do Rei Arthur foi escrito por Chrétien de Troyes. Não sei falar francês. O Chrétien de Troyes escreveu, né, essa obra desse círculo arturiano por volta de aproximadamente 1135 depois de Cristo. E a gente está falando de um Rei Arthur bem mais antigo, né? Ele fala da luta desses bretões contra os saxões, contra os invasores da ilha, de um período muito anterior. E o que é legal do Chrétien de Troyes é que ele vai voltar na Antiguidade Clássica, ele vai falar de Roma. E eu vi alguns aspectos dessa narrativa quando eu assisti o filme. Vou justificar. Não sou especialista em Idade Média, não entendo muita coisa de Idade Média, mas é minha paixão. E como eu falei pra vocês, quando eu era mais nova, eu li As Brumas de Avalon. E a 1909 Fumaça, que eu não preciso falar o ano aqui, né? Eu fiz um curso lá na UFSJ de um grupo de estudos chamados Breder. E nesse mini curso do Breder, eu fiz uma aula como professora, que eu esqueci de anotar o nome dela aqui, mas eu vou colocar o nome dela, que falou sobre os cavaleiros. E ela citou o Arthur e citou o ciclo arturiano, e principalmente esse autor. Então eu consegui identificar alguns aspectos da lenda do Rei Arthur, porque eu sempre quis ser a Morgana, tanto que eu tô hoje vestida em homenagem a Morgana. O Chrétien de Troyes, ele vai voltar na questão de Roma. A gente tem cenas maravilhosas do aspecto simbólico remetendo a Roma. O primeiro aspecto é o Coliseu. Eles fazem um puta de um Coliseu no filme, gente. É uma referência a Roma. É uma referência a essa romanização, esse cristianismo que vai ser implementado na ilha. Aparecem elefantes gigantes, né? A gente vai lembrar justamente do que, né, das guerras cartaginesas, né? Quando o Aníbal, ele vai atravessar os Alpes levando elefantes. Então essa cena é simplesmente magnífica. E mais no finalzinho do filme, a gente tem outra cena incrível, que é justamente a águia com uma serpente, que é um dos símbolos das legiões romanas. Então a gente tem além disso, tem um aqueduto que sempre é muito visível quando mostra Camelot, ou quando mostra o castelo do Rei Vortigern. Isso é muito, muito legal mesmo, porque faz menção a esse aspecto romano. Por isso que eu acho que o filme tem que ter continuação. É a história de origem do Rei Arthur, é a lenda da espada, né, a Excalibur, que foi muito bom, né, Trinity? É muito bom, Trinity. Deixa eu ver o que mais. Desce. Estou usando a força em você, Trinity. Trinity. Senta. Então, voltando ao círculo arturiano, a gente tem várias divergências de narrativa, porque a Tia Kel sempre fala pra vocês que a história tem várias versões. Então, se a história tem várias versões,
Imagine lendas, né? Imagine essas lendas que povoam o imaginário da Idade Média. Minha espada! Para! A gente sabe que todo esse universo fantasioso, ele vai ter uma origem mítica. Ele vai ter uma origem nessas lendas que eram povoavam o imaginário da Idade Média. A Idade Média sempre vai ser um universo muito rico para ser revisitado. A gente vai ter desde Beowulf até o Rei Arthur, passando por outras lendas e mitos desse universo europeu medieval, né? Inclusive Game of Thrones tem muitos aspectos da literatura fantástica do Geoffrey de Monmouth, sei lá como pronuncia esse nome, desse Geoffrey, que adaptou as lendas já existentes de Arthur a um universo fantasioso, né? Com vários elementos dessa mitologia bretã, dessa mitologia que já existia na ilha antes da dominação romana, né? Vai ser com esse Geoffrey que vai aparecer pela primeira vez os nomes que são mais famosos do ciclo arturiano, que é Merlin, o mago, né? E a própria Morgana, né? E o Merlin, ele vai ser um dos personagens mais certeiros de toda essa literatura fantástica, de todo esse universo do Rei Arthur, apesar dele não estar no filme, né? A gente só tem menções ao Rei Arthur, a gente só tem menções ao reino fantasioso de Avalon. Porque eu quero que vocês vão ao cinema assistir ao filme, porque é maravilhoso, a narrativa é muito legal, tem aspectos muito modernos, uma música moderna que não fica, né? Talvez seja isso que incomodou o público. É uma narrativa contemporânea de Rei Arthur, né? Mostra uma Londres, Londinium, cosmopolita, como eu falo todo dia pra vocês. A gente vai ter a formação dos Cavaleiros da Távola Redonda relacionados a essa multipolaridade que está presente hoje no nosso universo. A gente vai ter... eu vou deixar para vocês assistirem, porque é muito bacana os cavaleiros que vão formar a Távola Redonda. Isso já é mais final do filme. Eu não tô dando spoiler porque todo mundo conhece as versões de Rei Arthur. Mas essa versão contada no cinema agora é encantadora. É encantadora justamente por causa pra mim, né? Por causa desse simbolismo. Eu falei das guerras cartaginesas, que são as guerras púnicas, falei do Aníbal, dos elefantes, falei do Coliseu, falei da águia, e agora eu vou falar de aspectos que têm a ver com o ciclo arturiano, que é, por exemplo, é muito legal a cena que o Rei Arthur recebe a espada. É muito legal, gente. Eu vou colocar aqui um trechinho que tá no trailer. Que a partir daí é o mote, na minha opinião, pra ter um segundo filme, né? Imagina, eu amei esse Rei Arthur que cresce nos guetos de Londres, né? Ele tem uma passagem muito simbólica também que lembra o Moisés, que é o escolhido, né, na Bíblia, que ele é achado vindo de um barco no Rio Nilo. O Rei Arthur também vai ser encontrado dentro de um barco, né, chegando em Londinho, né? E são aspectos que vão, como se diz, pegando referências já existentes na nossa cabeça e vai explodindo, né? Essa parte, por exemplo, dessa releitura de Moisés é sensacional, né? Dele sendo criado pelas pessoas que acharam ele. No caso do Rei Arthur, né, da versão do Guy Ritchie, ele vai ser criado por uma prostituta. No caso do Moisés, ele foi criado pela princesa do Egito, justamente porque é o contrário, né? O Rei Arthur é rei, o Moisés, ele não é rei,
né? Mas ele vai ser criado pela realeza. Enfim, vocês entenderam que é o inverso. Mas tem um outro que é muito foda. Aqui atrás, né, a gente tem, né, um cartazinho justamente sobre um campo de concentração, né, da época do nazismo. E o filme, como eu disse, ele tem essa pegada contemporânea e ele coloca o vilão, o Rei Vortigern, fazendo uso do discurso totalitário, fazendo uso dos símbolos do nazismo e do fascismo. E é uma cena incrível que você arrepia. Olha, eu tô arrepiada. Você arrepia do pé à cabeça, porque você logo associa esse mal, né? Essa coisa de você, né? De uma ditadura, né, gente? Tão atual esse tema. E o filme, ele vai pincelando esses aspectos que é incrível, né? Questão do imigrante, questão da intolerância religiosa. A intolerância religiosa não aparece ainda nitidamente nesse filme. Se a gente fosse ter outras, né, se a gente fosse ter a continuação, talvez essa questão da intolerância aparecesse mais, porque o Arthur era para ser um símbolo de tolerância religiosa, da junção desses povos, mas acaba que ele vai subverter isso, ele vai se tornar depois, né, ele vai meio que abandonar essa pluralidade. Por isso que eu falei que ele é um bundão, mas sem julgamento, porque nesse filme novo, né, eu fui facilmente seduzida pela nova figura do Rei Arthur. Então eu já tô imaginando como seria a figura da Morgana pelos olhos do Guy Ritchie. Ia ser maravilhosa, né? Eu tinha muito mais coisa para falar, principalmente da utilização da figura do Rei Arthur posteriormente, né? Como uma figura política, mítica, do rei justo, do rei cristão. Mas vou deixar alguns links, eu posso fazer um outro vídeo depois falando sobre a Batalha de Hastings, ou a Tapeçaria de Bayeux, que mostra a conquista da Bretanha pelos normandos. E aí que tá uma coisa interessante. Eu vou falar uma coisa interessante. A lenda do Rei Arthur, ela vai ser utilizada depois para dar ok, para fazer um link, uma ponte com Guilherme, o Conquistador, que vai ser aquele que vai conquistar a Bretanha, né? Vai ser o primeiro estrangeiro a governar essa Bretanha e a conquistá-la. Depois disso, a ilha, né, a Inglaterra, nunca mais foi conquistada, nunca mais foi invadida por ninguém, além desse Guilherme, o Conquistador. E a lenda do Rei Arthur vai ser utilizada para fazer uma ponte entre a realeza bretã e o povo normando, para falar que tudo bem, Guilherme, você pode nos conquistar, porque o Rei Arthur conquistou a Normandia e provavelmente você tem uma descendência desse Rei Arthur, né? É muito legal, porque essa batalha, a batalha que tá numa tapeçaria maravilhosa, a Tapeçaria de Bayeux, é meu sonho ver ela ao vivo. Mas enfim, é uma reunião de lendas, né, para justificar a existência de uma nova nobreza das Ilhas Britânicas, né, fazer uma ligação entre Guilherme Conquistador, a Normandia, que está no continente, e a Bretanha, os povos míticos dessa ilha, né? Então faz uma junção para dar um passado para esse povo. Então, gente, é isso, é a minha dica, é o meu vídeo, né, História e Tretas. Eu quero que vocês leiam As Brumas de Avon. Não assisto o filme, que é uma porcaria, como meu público é muito adolescente, eu li na adolescência As Brumas de Avon, mas assim, não no ano pra cima, tá?
E eu devorei os livros. Devorei. E eu acho que essa junção de literatura com outras coisas me fez vir pro lado da história, pro lado do simbolismo. E eu devo muito a Morgana Le Fay pelo que eu sou, né? Pela feminista que eu sou. Porque a Morgana foi pra mim a primeira representação de mulher forte na literatura, na vida, né? E a Marion, ela tem, que é a autora, ela tem o dom de escrever, cara. Olha, dicas, se vocês quiserem dar um presente pra mim, pode ser as Memórias de Cleópatra, tá? Que foi escrito por ela também, porque essa autora é foda. Essa autora é muito boa e eu aconselho a leitura. É livro fininho, bem fininho, vocês vão gostar. São 4. Quem lê Game of Thrones, aquela calhamaço de 1 milhão de folhas, vai ler rapidinho As Brumas de Avalon, sentado, fácil. Porque é muito bom, é uma versão do Rei Arthur pelas mulheres. E eu gostei disso no filme também, porque a gente vai ter a Maga, né, no filme, e ela é a ponte justamente para a segunda parte, que eu tenho certeza que seria Avalon, né, porque a gente já tem, né, a lenda da Excalibur, aí depois a gente teria o surgimento, né, de Avalon. A Távola Redonda tá inacabada, porque não aparece o Lancelot ainda. Então tinha que ter a continuação. Gente, vão aos cinemas assistir, pelo amor da Tia Kel, ajuda a Tia Kel a ter a melhor versão de Rei Arthur, cinematográfica, cheia de símbolos, dinâmica, porque o filme passa assim e é uma enxurrada de informação. Talvez isso também tenha causado problema, porque ele é rápido, ele é simbólico. O Rei Arthur é maravilhoso. Gente, o Rei Arthur é maravilhoso. O Rei Arthur é maravilhoso. A Morgana não, a Maga é maravilhosa. O Vortigern, ele é ótimo. Os cavaleiros da Távola Redonda que vão aparecer. Assistam o filme, depois comentem aqui pra mim, fala o que achou. É isso aí, ó. Depois que vocês assistirem o vídeo, curtam o meu canal, né? Assinem o canal, curtam o vídeo. Sei lá como é que faz isso, né? Aquela propaganda. Um beijo pra vocês, e o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser justamente sobre a Mulher Maravilha. Aguardem, porque também foi um filme muito bom, mas se comparado a aspectos técnicos, tipo efeitos especiais, Rei Arthur ganha disparado. Mas são histórias diferentes, apesar de serem universos míticos, mas eu acho que o Rei Arthur ganha nesses aspectos de dinamismo, de visualidade, né? Mas não de representação, porque se tivesse a Morgana, aí a gente ia ter um duelo de titãs aqui, mas não, né? Questão de representatividade feminina, tá? Porque eu não posso contar. Porque de representatividade desse mundo conectado, desse mundo cosmopolita, desse mundo cheio de pessoas de todas as nações, Rei Arthur também é bem representativo, ele é bem legal. E assistam. Olha, eu não tô ganhando nada pra isso. Eu acho que a Warner podia me patrocinar, porque eu tô falando bem desse filme. Viu, Warner? Me patrocina. Pelo menos não tira os trailers que eu vou pensar aqui, porque foda. Não precisa patrocinar com dinheiro, não. Pode só mandar uma réplica da Excalibur, ou uma réplica de Londinho, ou uma foto do Rei Arthur autografada, né? Essas coisas. Então tá. Um beijo e é nóis.